como contratar fornecedores de forma segura, como eles podem se resguardar de alguma forma em relação a contratos, em relação à conclusão da prestação de serviço. Então, gostaríamos aí de beber dessa fonte que traz tanto conhecimento. Fala, doutora. Muito obrigada. Saudações condominiais! Hoje nós estamos aqui com a doutora Andréa Gonçalves, uma doutora conhecida nacionalmente, traz aí muitos assuntos, muito conteúdo e muito engajada no nosso segmento condominial. Estamos aqui hoje com uma dúvida, doutora, e é uma dúvida muito recorrente de síndicos, que é como contratar fornecedores de forma segura, como eles podem se resguardar de alguma forma em relação a contratos, em relação à conclusão da prestação de serviço. Então, gostaríamos aí de beber dessa fonte que traz tanto conhecimento. Fala, doutora. Muito obrigada. O momento da contratação de um fornecedor ou um prestador de serviço para o condomínio, ele é de suma importância. Por isso que a gente orienta que seja feita uma diligência prévia referente àquele contrato específico, àquele serviço que vai ser ofertado ou oferecido ao condomínio, no sentido de saber exatamente o escopo, o que é que o condomínio quer que seja feito, e aí partir para a escolha da empresa. Partindo para a escolha da empresa, alguns requisitos a gente não pode negligenciar. Primeiro, saber se a empresa ela possui capacidade técnica para realizar aquele serviço, se ela está adequada jurídica, fiscal e também comercialmente para oferecer aquele serviço, e depois também fazer todo um histórico daqueles outros condomínios que aquela empresa já realizou algum determinado serviço. E condicionar a finalização sempre do pagamento, a totalização do valor do contrato, ao termo de entrega de obra ou termo de execução do serviço, fazendo ali uma retenção, um aporte para eventuais inadequações ou descumprimentos contratuais. São cuidados gerais que a gente pode aplicar de forma a não ter um probleminha aí na execução desse serviço. E assim, é importante, num meio que a gente tem de tantos fornecedores, muitas vezes do mesmo segmento, da mesma área, saber definir bem, porque existe muitas concorrências, né? Várias empresas que prestam ali o mesmo serviço ou vendem o mesmo produto, e é interessante o síndico ele ter esse discernimento de buscar o histórico, a reputação dessa empresa no mercado. Perfeitamente. Quando a gente fala de produto, a gente até que consegue fazer um estudo menos criterioso, porque nós temos ali uma marca, um tipo, aquilo que o condomínio efetivamente vai precisar. Mas quando a gente fala de serviço, esses critérios, essas cautelas, elas precisam realmente ter maiores cuidados. E fazer disso uma praxe, fazer disso, de fato, um processo a ser cumprido em toda e qualquer contratação, seja para um serviço mais simples, seja para um serviço mais... E muitos desses serviços, eles têm risco, né? Uma obra, a questão do fornecedor de elevadores. Então, é mais importante ainda que nesses aspectos essa pesquisa seja ainda mais aprofundada. Exatamente. O condomínio, quando ele atua na condição de tomador de serviço, muitas vezes ele tende a negligenciar, achar que ele não é responsável por aquela mão de obra que está realmente prestando serviço ali, mesmo não contratado diretamente, aquele colaborador. Mas a gente precisa entender que questões de saúde e segurança do trabalho, o condomínio ele vai sempre responder de forma solidária. E que, por isso, ao contratar uma empresa que vai fornecer mão de obra para a execução de um determinado serviço, ou até mesmo para aqueles serviços cotidianos de portaria e serviços gerais, a gente precisa averiguar se, de fato, o condomínio é um ambiente seguro e se aqueles funcionários, aqueles colaboradores, estão devidamente capacitados para prestar esses serviços. Então, aquele síndico que acha que contratando uma empresa ele está isento de qualquer responsabilidade, pode esquecer. Pode esquecer. Na condição de tomador, a responsabilidade, via de regra, ela é subsidiária, salvo para os casos de saúde e segurança do trabalho. Nesses casos, o condomínio ele vai responder de forma solidária, ou seja,
não é nem preciso tentar executar o fornecedor. Sim. Né? Aquela pessoa que foi prejudicada já pode requerer a responsabilização direta do condomínio e, por isso, a cautela e o cuidado. Muito obrigada, doutora. Uma aula nós tivemos agora, na verdade. Obrigada pela sua participação. Imagina, eu que agradeço. E você que está aí, tem a sua dúvida, entre em contato com o Papo Condominial Ceará e nós vamos buscar um advogado da Comissão de Direito Condominial para responder a sua pergunta com bastante segurança e clareza. Obrigada e fique atento aos próximos Fala Doutor.